Olá a todos, eu sou a Maria Clara Dias, repórter de negócios aqui na Exame, e esse aqui é mais um episódio do nosso videocast Como Cheguei Aqui, que fala sobre carreira, gestão, liderança e empreendedorismo. Hoje comigo tá aqui a Júlia Severo, de Exame Academy. Oi, Júlia. Olá, Maria Clara, prazer. E é um prazer estar aqui com você de novo. Prazer é meu. A gente vai trazer mais um convidado especial aqui. Hoje, quem está conosco é a Daniela Garcia, que é CEO do Instituto de Capitalismo Consciente do Brasil. Oi, Daniela, tudo bem? Tudo como vai? Muito prazer em estar aqui com vocês. Uma honra dividir esse microfone com vocês duas. Imagina. Bom, Daniela, queria que você contasse um pouco pra gente como que foi a sua formação profissional para você chegar até aqui. Pode passar pela sua parte acadêmica, escolar, faculdade, mas conta um pouco pra gente lá do seu passado, para as pessoas também te conhecerem. Beleza, vamos lá. Eu sou uma jornalista de formação e uma profissional da área de marketing por absoluta experiência. Eu digo que eu já troquei de profissão, digamos assim, 2 ou 3 vezes na minha vida por diferentes rotas que a gente cumpriu, né? Mas sou uma jornalista, eu sou formada na turma de 1992 e acho bom começar por aí, porque nessa ocasião a gente tinha poucas faculdades de jornalismo aqui, e nenhuma delas a gente ainda não tinha internet no Brasil. Então, aquilo que a gente aprendia era absolutamente na raça, né? Jornal escrito, o rádio, a TV, fotografia. E a gente aprendia um pouco daquilo que era computação, imagine, ainda muito no momento onde se arquivavam dados dentro de um computador e a gente não tinha nenhuma conexão externa. Então, eu começo a minha profissão trabalhando em jornais e revistas. Fui uma profissional da editora Abril, revistas femininas, e adorava. E não entrei como repórter, entrei como produtora fotográfica, porque era a primeira entrada, que era a porta de entrada dos jornalistas recém-formados ou ainda prestes a se formar. E foi uma grande escola para mim. A editora Abril era um conglomerado naquela ocasião, superpotência, né, da notícia. E foi ali que eu entendi o poder do protagonismo, daquilo que a gente poderia fazer e daquilo de como a gente poderia se lançar em alguma coisa, sempre fazendo antecipadamente. O fazer antecipadamente sempre foi uma máxima, uma regra na minha vida. Então, aquilo que eu queria ou perseguia, eu buscava entender como funcionava, que bases teóricas eu precisava e aonde eu poderia executar aquilo para poder provar que eu poderia fazer. Eu sou uma pessoa bastante operacional e entendo a vida com a palavra trabalho, né? De fazer trabalhos, né? E realizar. Enfim, fui uma jornalista das revistas, depois eu mudei para as assessorias de imprensa e trabalhei em algumas, entendendo o que era a comunicação interna, corporativa. Então, eu trabalhei, inclusive, redigindo jornais internos, fazendo o que a gente chama hoje de endomarketing, comunicação interna, e também trabalhei na parte externa, quer dizer, distribuindo release para grandes repórteres sobre marcas e sobre os seus projetos. O que foi muito importante para mim, para eu poder entender a conexão da construção de marcas e como elas podem falar com o mercado através da mídia. Logo depois das assessorias de imprensa, eu parei de trabalhar, porque naquela ocasião os nossos salários não eram muito bons, eu estava grávida, tive neném, e aí eu me lembro de ter feito a conta de que era, ou eu trabalhava e deixava o neném num berçário, ou eu ficava em casa e cuidava do neném. E o meu salário equivalia à mensalidade do berçário. Então eu resolvi ficar em casa. E quando eu optei em ficar em casa, um buraco enorme se abriu, porque eu já não podia mais trabalhar, eu queria fazer alguma coisa e continuar a escrever de alguma forma. E aí eu descobri uma coisa que existia na década de 90 de uma forma muito forte, chegando aqui no Brasil, que eram os consumidores fantasma. E aí eu fui ser consumidora fantasma, aquela que faz uma compra ou faz uma visita em nome da gestão de uma marca, mas sem que fazer uma pesquisa de ambiente. Exatamente, sem que a linha de frente do varejo saiba. Então, os vendedores não sabem, o gerente, muitas vezes, da loja não sabe.
E eu me super especializei nisso, porque eu fiz Você juntou muitas. o útil com o agradável da sua situação e falou, é isso aí que eu vou fazer. Não só isso, lá. como eu sempre fui uma pessoa muito observadora, muito observadora. Aí eu falei, bom, então é aqui mesmo a minha praia. E fiz muitas pesquisas como consumidora fantasma. Nesta ocasião também, já em 95, uma das amigas da sócia da empresa estava procurando uma pessoa para vender uma coisa diferente numa agência de publicidade. E essa coisa diferente chamava internet. A internet estava chegando, eu disse, olha, a gente precisa de uma pessoa que fale com as empresas, tem um certo traquejo, né? E aí eu fui recomendada para o cargo. Então eu volto para o mundo do trabalho, para o mundo do mercado, numa agência de publicidade orientada para os primeiros negócios em internet aqui no Brasil. Isso era 1996, a internet estava realmente se iniciando, essa agência era uma agência de grande porte já no mundo do CD-ROM interativo. Imagine que a gente pegava a mídia e fazia uma primeira conexão com a internet de escada para poder capturar arquivos adicionais. E aí o mundo da internet se abriu completamente para mim e eu surfei em todas as ondas que existem da comunicação na internet. Eu fui atendimento de grandes marcas, eu fui... como é que a gente pode falar? Desenhista, né? De muitas das campanhas, junto com a área de criação, obviamente, de tecnologia, para muitos produtos. Atendi gente no Brasil inteiro e fui me especializando na construção da narrativa de uma marca em mundo digital. Então, mais uma vez, você surfando em várias áreas. Exatamente. Mesmo sendo algo novo, como você já tinha feito lá atrás do jornalismo. Exatamente, exatamente. Eu sempre estive em algum lugar de inovação, procurando entender como é que a coisa se abria, se ampliava, para a gente poder fazer mais e melhor. Esse ponto que você comentou é interessante. A gente deixa a tradução aqui para quem é da geração Z, para entender o que é CD-ROM, essas coisas. Isso mesmo. Disquete, CD-ROM. Exato. Discada, o que é isso? Mas, brincadeiras à parte, obviamente, Claro. acho muito interessante isso que você comentou, do potencial que a internet chegou para transformar esses negócios, inclusive nesse seu primeiro contato como consumidora fantasma, né? Hoje em dia, qualquer um pode ser esse detrator da marca, Pode. enfim, não precisa ser necessariamente um fantasma, né? Para ir na loja lá, ter a experiência e Exatamente. falar bem ou falar mal na internet, Exato. né? Então, a internet chegou impactando até isso. Então, é bacana ouvir da sua história, que você estava nessa dianteira aí, já uma coisa que hoje é influenciada pela internet, antes mesmo da internet chegar, né? Eu estava o tempo todo buscando conexões entre marcas e negócios e pessoas. Então, quando eu trabalhava nas revistas, eu já fazia essa conexão através das matérias de beleza, de uma série de outros produtos alinhados, né, ao dia a dia da mulher. Depois eu passo para o consumidor fantasma tentando entender como é que a gente pode melhorar esse atendimento e a importância que tem o olhar do consumidor acerca de tudo. Então, de uma lâmpada que está queimada, né? De um vendedor que não está bem vestido, dos protocolos de atendimento, como é que a gente pode ser melhor e atender melhor, né? Quando eu chego na agência de publicidade, como é que isso se tangibiliza em narrativas, em storytelling e uma série de outras coisas. E o mais engraçado, você falou de geração. Uma vez eu fui dar uma aula numa faculdade, uma aula magna de comunicação, e quando eu falei que eu tinha começado na internet, eu tinha ido na festa de lançamento do UOL, um dos alunos virou para mim e disse assim, mas quantos anos você tem? 80, né? Falei, não, eu tenho 50 anos e isso aconteceu em 96. Então, para você ver como a gente está numa trajetória e numa história que está andando cada vez mais rápido. E essas percepções de tempo, inclusive, não são, né, digeridas por todas as pessoas. Mas, enfim, nas agências de publicidade, eu acabo trabalhando muito com essas conexões de marca, saio dessa grande agência, passo por agências pequenas, por mais de 5, 6 startups, para ajudar nesse grande atendimento e nas conexões das empresas com as agências e das agências, né, com o público geral, sempre olhando o que a gente chama do entorno do próprio negócio, né, olhando para a agência não só como uma prestadora de comunicação e de serviços publicitários, mas como uma conectora de fato, né, e uma mobilizadora daquilo que a marca pode falar.
Quando as redes sociais chegam no Brasil, em português, e a gente já está falando de 2006, 2007, aí eu migro para o atendimento a clientes via redes sociais e construo alguns dos saques importantes aí de grandes marcas que existem no mercado, que eram os primeiros atendimentos via Twitter e Facebook. É importante destacar, assim, na sua história, porque você lá na frente, quase 10 anos depois, você passa a assumir, né, uma questão de atendimento ao consumidor. E lá atrás você foi um cliente fantasma. Exato. Então, até para quem está na ponta final, é importante, né, supervisão, um time e tudo mais, é importante você ter a experiência do cliente ali no dia a dia. Então, isso é importante, né, que normalmente eu sempre falo, o conhecimento nunca é demais. Então, provavelmente, da sua experiência de cliente fantasma, você com certeza agregou muita coisa quando você fez o seu atendimento de saque, enfim, de grandes empresas. Né? Pode apostar, isso mesmo. Esse olhar, né, do stakeholder diferente, né, do outro lado, ele funciona muito. Ele constrói dentro de você questionamentos e saídas que você tem que ter para o olhar à frente. Né? É fundamental que a gente tenha essa dupla visão. A verdade não está só de um lado, a gente tem que olhar de ambos os lados. Mas, enfim, quando chegam as redes sociais, a gente percebe que a gente passa por um patamar muito diferente na relação com as marcas. Mais do que isso, eu entendo a chegada das redes sociais aqui como a primeira grande onda reputacional que as marcas têm que olhar e têm que primar. Porque, pela primeira vez, esse discurso do consumidor está muito amplificado e muito aberto. E as marcas têm que olhar, de fato, para aquilo que elas se expõem, como elas se expõem e aquilo que elas falam, né? Então, essa primeira onda de reputação é muito importante e faz com que todas as marcas passem a ter narrativas muito importantes. Então, esse storytelling passa a ser da marca. Você já não vende. Essencial, você não vende mais produto, você não faz mais propaganda. Você passa a comunicar posicionamentos. Exatamente. E ao comunicar posicionamentos, todo o seu entorno muda. E, inclusive, as relações com o consumidor. O próprio Código de Defesa do Consumidor chegando, eu acompanhei isso também, faz muita diferença e vai mudando muitas coisas. Nesse meio tempo também, eu passo a entender a grande saída dos jornalistas, dos grandes jornais, se transformando em formadores de opinião e blogueiros. Então, a gente também tem a onda, né, de hard news perdendo um pouco desse espaço e abrindo para grandes opiniões que mobilizam grupos. E aí também a comunicação passa a se acomodar de uma forma diferente. Nesse momento, eu já migro para marketing de influência e de celebridades e vou trabalhar com celebridades. Então, o que significa trabalhar com a celebridade, a influência do nome de uma pessoa? E aí você também olha para coisas como, por exemplo, a atitude pessoal desta celebridade quando ela representa uma marca. E o quanto isso é delicado para a marca que assina isso ainda é recente, né? Porque isso agora, então, é mais recente ainda. Agora é ainda mais delicado, porque você tem casos, assim, né? Sim. Inúmeros para contar de diversas coisas. Inclusive, gente que não era celebridade se torna muito rapidamente, ou celebridades que levantam uma bandeira determinada e fazem um movimento e um eco na sociedade muito grande. Então, eu vou olhar, então, para marketing de influência. Quando chega por volta de 2013... eu resolvo não trabalhar mais para nenhuma pessoa ou marca ou agência de publicidade e decido, então, trabalhar para os microempresários. Entendendo que ali a gente tem uma onda da nova classe média brasileira, o quanto ela estava se elevando, e eu fico apaixonada pelo movimento do microempresariado brasileiro. A gente está falando de que ano? A gente está falando de 2012, 2013, quando tem essa onda e esse discurso, inclusive, se você pegar na própria internet, você vê muitas matérias falando da nova classe média brasileira e do empoderamento feminino que estava chegando. E eu me apaixono por esse tema, saio da onde eu estava trabalhando e vou criar uma consultoria específica para micro e nano empresários. E aí, quando eu falo micro e nano, é porque não é o micro na categoria financeira, e sim o micro de escritórios de pequenininhos, né? Então, negócios que têm 5, 10, 15, 20 funcionários, aonde o gestor dessa própria empresa é a pessoa que faz a prospecção de negócios, a narrativa, a propaganda, né? O marketing, tudo, o relacionamento com fornecedores, com cliente. Financeiro. Ele geralmente tem 3 e-mails, né? Financeiro @ empresa, né? É um Contato real, é um né? empreendedor de todos tendo os que dias. se sobrar em vários. Exatamente. Aí eu pensei, bom, por que não ajudar e colocar o meu esforço nestas pessoas?
Porque se essa onda de microempresas vai mudar o país, eu preciso ajudá-los a amplificar esse discurso. Já passei por tanta marca e tanta campanha grande, por que não orientar isso para pequenos? E aí eu crio uma consultoria e um modelo de atendimento onde eu entro, faço planejamento estratégico de comunicação, de prospecção, desenho a narrativa, pitch de vendas e saio e deixo na mão deles. E isso fez muito sucesso e foi muito legal. Só que no meio desse caminho, 2014, 2 anos depois, as organizações do terceiro setor, as ONGs, me descobrem. Falam, puxa, a gente é igual ao microempresário. A gente precisa melhorar a nossa narrativa, a gente tem pouca gente, usualmente a gente trabalha com voluntariado. E aí eu observo o terceiro setor brasileiro e, de novo, me reapaixono. E aí eu acho que eu me apaixono pelo próprio propósito que eu tenho, que é amplificar discurso e impacto de marca. Porque quando eu vou olhar o terceiro setor brasileiro, e a gente tem hoje numa pesquisa rápida na internet, se você pegar esses números, de 800 a 820 mil ONGs no Brasil, você percebe que elas precisam de ajuda para se comunicar. E mais do que isso, para narrar as suas próprias causas e propósitos. O terceiro setor precisa de profissionalização. Ele precisa se entender como negócio, para que ele possa gerar receita e que ele possa gerar transformação. E nesse aspecto, eu vou então trabalhar com o terceiro setor nos mesmos moldes que eu trabalhava com microempresários, para poder remodelar algumas ONGs. E aí passo por ONGs com crianças com síndrome de Down, crianças com doenças renais, banco de alimentos, e aí construímos algumas parcerias e algumas articulações entre iniciativa privada e terceiro setor muito importantes, e aí o Capitalismo Consciente me chama para poder assumir o que era o redesenho do Instituto aqui no Brasil, que já existia desde 2013, mas que em 2017 ia passar por uma remodelação. E eu assumo então a frente de comunicação, marketing de forma absolutamente voluntária, e a gente constrói o instituto que é e que existe até hoje. Então, é uma trajetória de olhar para a comunicação 360, sempre entendendo o impacto que uma narrativa e um bom discurso tem, não só para atrair clientes, mas para reter e fidelizar todos os stakeholders, para criar relações que são sustentadas por valores mesmo, o que tem muito a ver com os pilares do capitalismo consciente. Bem legal. E acho que a gente estava realmente escutando aqui muito atenciosamente essa história e dá para encontrar alguns pontos de conexão entre o que você faz hoje com toda essa trajetória, justamente nesse ponto de vista de tudo que a gente vive agrega, tudo que a gente vivencia, acaba se tornando uma experiência, um aprendizado. Um aprendizado. Então, a questão de ser um consumidor e depois atuar direto com o consumidor, né, no saque, ou ser formado em comunicação e depois trabalhar com posicionamento, ajudando marcas a usar a comunicação para se posicionarem. Depois essa questão dos micro e nano empresários, vendo aí a importância deles para a economia. Depois do terceiro setor, então tudo acaba virando um bolinho só de experiência. Então, eu queria que você contasse agora um pouquinho como que é o seu papel como comunicadora, como líder, enfim, agora no Instituto, né, do Capitalismo Consciente, nesse sentido de como trazer a comunicação, de como trazer a visão de que essa conexão entre o terceiro setor, pequena empresa, grande empresa, ela é positiva, enfim. Como que é realmente a sua rotina dentro ali do Instituto? Vamos lá. Bom, acho que é fundamental dizer que, para mim, no meu olhar, a comunicação ela é primordial para todos os negócios. O jeito com o qual você comunica é aquele que você é lembrado, é aquele que você é guardado, é aquele que você conquista. O jeito que a gente se posiciona é muito importante. Para todos os negócios, por melhor que eles sejam, se você não comunicar, você não transparece aquilo que você está fazendo. Você não chega no público que você precisa. Então, é fundamental que a gente faça isso. Os negócios precisam gerar impacto, de alguma forma. E eu entendo que isso não é só um discurso da nova economia, é um discurso de uma forma integral. Os negócios estão aqui, obviamente, para serem rentáveis, para acolher as pessoas, para que empreguem cada vez mais pessoas, mas eles estão aqui para ajudar a transformar, de fato. Você não cria um negócio para que ele não transforme o seu entorno. E essa transformação é cada vez mais exigida hoje, nos dias de hoje, com relação ao impacto que você tem na vida das pessoas e na vida do planeta.
né? No planeta de uma maneira geral. As organizações do terceiro setor precisam se entender como negócios de impacto e não só como instituições que carregam uma causa e por aqui precisam prestar serviços. Então, a conexão entre negócios de impacto, organizações do terceiro setor e a comunicação, para mim, fazem muito sentido e estão intrinsecamente ligados. No Instituto, a gente cresceu e se remodelou totalmente baseado em conteúdo, em comunicação. Então, a gente entra com uma marca que tem um conceito muito forte, que é um conceito americano, que chega no Brasil em 2013, mas a gente precisa explicar o que é este conceito. Nada melhor do que comunicar bem o conceito para que ele seja entendido. Então, a base, a estrutura do Instituto é totalmente alicerçada em construção de conteúdo. Então, eu vou dizer mais e melhor, muitas vezes, com muita frequência e em vários canais, o que é capitalismo consciente, para que ele serve, que são grandes exemplos, narrativas, instrução a respeito de conteúdos, tudo aquilo que pode servir àquele que está querendo saber mais sobre capitalismo consciente. Bem educativa, absolutamente né? educacional. Houve um processo de letramento. Exatamente isso. E ele ainda existe. Porque sendo um organismo vivo, você tem dentro dele pessoas que estão muito qualificadas e pessoas que estão chegando agora. Então, é evidente que eu preciso expor o tempo todo o que é capitalismo consciente de diversas formas, para aqueles que estão chegando e para aqueles que estão se aprofundando. E até fazendo uma observação aqui, que eu acho que seria legal você explicar como que você normalmente explica sobre o que é capitalismo consciente, porque eu não sei se todo mundo conhece, mas para ninguém ter que depois procurar, acho que seria legal você fazer só um parêntese para explicar. Explico já. Capitalismo consciente é um conceito que nasce nos Estados Unidos por ocasião da crise do subprime, que ele nasce de uma pesquisa, mas ele entende que empresas ou iniciativa privada são protagonistas nas mudanças que o capitalismo precisa agora de uma forma integrada. Ele precisa corrigir a sua rota. Capitalismo é um sistema econômico, a gente tem ele há 200, 250 anos, importantíssimo, que fez com que a humanidade tivesse saltos de progresso e sucesso. Muito bom. Ok, só que fazendo isso, ele também gerou fissuras no sistema, desigualdades. Então, a gente tem muitas desigualdades de renda, a gente tem desigualdades de acesso à educação no mundo inteiro, desigualdades de inclusão, de uma série de outras coisas, e estas desigualdades podem ser vistas pela iniciativa privada como oportunidades de corrigir o que a gente tem de dores da sociedade. O capitalismo consciente é um conceito que nasce por ocasião dos anos 2008 e que prega exatamente isso, o protagonismo das empresas na correção da rota do capitalismo de uma forma geral. Posso depois contar como ele nasceu através de uma pesquisa, mas enfim, o capitalismo consciente tem 4 pilares e a gente acredita que as empresas capitalistas conscientes, elas têm um propósito maior à sua frente, entendem o motivo pelo qual elas existem, que vai muito além de entender o que ela presta de serviço ou o que ela tem de produto. Tem um líder consciente, ou seja, um líder que levanta a bandeira por esse propósito, fala do propósito, coloca o propósito no centro da sua estratégia. Tem um terceiro pilar, que é a orientação para stakeholder. Então, uma empresa é capitalista consciente quando ela olha e se entende parte de um sistema. Então, ela é parte de um sistema de grupos que sem esses grupos a empresa não funcionaria adequadamente. Então, grupos quais, por exemplo, colaboradores é parte de um grupo de interesse, um stakeholder. Cliente, outro stakeholder. Cadeia de fornecimento, sociedade civil, governo, todos eles são grupos que estão no entorno dessa empresa e precisam colaborar para que ela funcione. Sim. Sem isso não existe. Isso ficou absolutamente notório pós-pandemia. Então, na pandemia, certeza, né? Na própria pandemia, as empresas têm que fechar as portas e aí a primeira coisa que elas se perguntam é o que eu faço com os meus stakeholders, colaboradores, clientes, cadeia de fornecimento, como é que eu atendo? Como é que as minhas relações estão firmadas com cada um? Então, capitalismo consciente tem esse olhar desde sempre. Se a gente não olhar para cada um e ter uma boa relação com cada um desses grupos, a gente não vai sobreviver. Então, é importante que a gente preserve tudo isso. E o quarto pilar é cultura consciente, ou seja, dentro do nosso corpo, dentro da nossa
empresa, a gente tem que ter um mantra, a gente tem que saber para onde estamos caminhando. E se todos souberem da melhor forma e se sentirem acolhidos, né, pertencentes, a gente tem uma cultura consciente que leva a gente para uma jornada de longevidade e prosperidade. Então, e que até esse pilar que você está falando é o que muitas empresas às vezes fazem inconscientemente sobre cultura, para onde nós vamos. Absoluta. E prega muito a cultura. Muitas startups têm esse pilar, né? Tem. Por sinal, a gente recebe muitos associados no Instituto que dizem exatamente isso. Puxa, eu não sabia que eu era capitalista consciente até ler o livro. E agora, o que eu faço? Aproximem-se. Então, cheguem próximo para que a gente possa discutir mais e melhor o que é capitalismo consciente, que é uma grande forma de gestão, um olhar muito mais saudável, muito mais sustentável de olhar os negócios, as relações que os negócios têm com as pessoas e, mais do que isso, o impacto que os negócios têm para o planeta, para o globo. A gente não tem planeta B. A gente precisa cuidar deste planeta. Né? Todos os negócios são pessoas. A frase não é minha, do Simon Sinek. Todas, então a gente tem que cuidar dessas relações. E mais do que isso, a gente entende que empresas têm que lucrar. O lucro é bom, ele é saudável, uma empresa que importante. É importantíssimo. Uma empresa que não lucra, ela dá problema para a sociedade. Mas, quando a gente coloca propósito junto com este lucro e faz dessas relações com os stakeholders, relações saudáveis, a gente faz essa riqueza circular. E quando a gente fala em riqueza circulante, em possibilidade e oportunidades para todos, a gente está voltando e retornando à célula inicial do próprio capitalismo, que era fazer circular riqueza entre todos e gerar liberdade para esse ambiente. Então, a gente tem essa premissa. Iniciativa privada é protagonista, ela pode curar males da sociedade, diminuir desigualdades. Para isso, ela precisa abrir portas, ela tem poder econômico, ela tem possibilidade de acolher a todos. Então, voltando lá, a gente faz todo esse conteúdo e a gente expõe esse conteúdo em canais absolutamente diferentes. E aí, de 2017 até agora, a gente construiu quase 15 formatos de conteúdo diferentes. Então, são de posts de redes sociais, blogs, artigos, né, que a gente publica. A gente tem manuais de boas práticas, beabá do ESG, do capitalismo consciente, podcasts, trilhas de entrevistas, talks conscientes, webinários, uma série de coisas onde a gente vai levando cada vez mais exemplos para que as pessoas consigam tangibilizar. Tudo gratuito. Absolutamente gratuito. Para que as pessoas consigam tangibilizar o que é este conceito no dia a dia delas. E uma das minhas maiores preocupações é fazer com que capitalismo consciente chegue cada vez mais a micro e nano empresários. Porque, afinal de contas, são eles que são mais de 50% dos CNPJs brasileiros e que acabam empregando mais de 46% da população brasileira. Então, capitalismo consciente não é coisa de elite, não é jeito de fazer gestão para grandes empresas. Ele serve para todo mundo. E a gente precisa entender essa visão, né? Essa percepção de que este conceito é muito grandioso e, portanto, não posso usar. Não se trata disso. A gente tem que estar aqui para desmistificar e deselitizar esse conceito para que ele chegue em mais e mais empresários. E além desse processo, lembro de outras situações em que a gente já conversou, em que você disse que essa busca das empresas por se tornar uma associada do Instituto é uma coisa totalmente orgânica, né? Ela simplesmente teve essa vontade, se interessou, às vezes era capitalista consciente, não estava nem sabendo, se interessou, quis se aprofundar, ter acesso a esses materiais, a todos esses conteúdos. Para além dessa parte educacional, como que vocês fazem para realmente disseminar isso e transformar uma empresa que talvez ainda não é capitalista consciente em uma que realmente é? Assim, como é o processo para além da parte do conteúdo também? A gente parte da premissa de que os líderes querem ser mais conscientes. Então, a gente sempre tem que entender que só se aproxima quem quer mudar, né? Essa mudança de mindset precisa de consciência. Então, a gente defende muito de que o líder novo, ele é um líder consciente da sua própria transformação. Ele precisa se educar constantemente para que ele possa amplificar o impacto que ele tem e mudar as suas próprias ações. Então, eu tenho mais e mais conteúdos. E, obviamente, eu tenho certificações dentro de uma divisão de Academy para que ele possa se treinar e se modelar.
Então, eu tenho conteúdo para ele ler, estudar e se inspirar e instrumentos para que ele possa mudar. E a partir daí, a gente vai, então, crescendo cada vez mais nas próprias experiências e nas próprias formas de gestão diferentes. E esses estudos que vocês dão para eles, né? Vocês depois fazem encontros para puxar mais eles de como é que eles estão fazendo o capitalismo consciente dentro da própria empresa. Para mensurar os resultados. Para mensurar esse resultado que vocês a gente tem uma websérie, a gente faz constante com os associados para que eles contem formatos de gestão, né, ações específicas, para que a gente possa cada vez mais exemplificar. E agora, neste ano, na verdade, no mês que vem, pela primeira vez no Brasil, a gente vai lançar uma pesquisa, uma autoavaliação de práticas de capitalismo consciente para toda a nossa base de associados. Legal. Então, agora, eles mergulham num questionário mais aprofundado de como é que aquilo resplandece dentro do próprio negócio. O que eles já fazem, o que eles têm dificuldade de fazer, o que eles precisam de material para trilhar um caminho mais aprofundado. Então, agora a gente começa a medir o quão relevante é o conteúdo e os instrumentos que o próprio Instituto entrega para os nossos associados. É a primeira vez que a gente consegue fazer isso. E numa rota, né, de construção, de reconstrução de marca, a gente pode dizer que, então, a gente entregou conteúdo, depois a gente entregou associações num formato de ecossistema para que eles pudessem usufruir disso. Depois a gente criou o Academy para que eles pudessem se instrumentalizar e se aprofundar. Certificações paralelas e agora a gente faz a pesquisa. Então, é um caminho bastante interessante assim... feliz, né, de trilhar, porque a gente vai construindo para que os associados possam se sentir totalmente atendidos aqui no Brasil acerca do capitalismo. Fechando o ciclo, né? Sim. Oferecendo Exato. tudo até o final. E o final da pesquisa vai ser exatamente o oferecimento de uma jornada específica de conteúdo para que ele melhore e se aprofunde no tema em que ele estiver precisando. Que bacana. Exatamente isso. E a gente tá conversando agora, mas pode ser que até realmente o episódio ir ao ar e essa pesquisa já tenha rodado e a gente vai acompanhando, a gente vai olhar. Ela vai ser lançada na primeira semana de outubro só para a malha de associados, pessoa jurídica que a gente tem, que são praticamente 180 empresas dentro do Instituto. Que a gente vai bater na semana que vem 5.000 pessoas na pessoa física. Uau. Que são pessoas que se aproximam do Instituto, podem se cadastrar de forma gratuita, só para poder receber o conteúdo e saber cada vez mais a respeito de capitalismo consciente. E acabamos de lançar também o primeiro livro infanto-juvenil de capitalismo consciente no mundo. Que bacana. Para que a gente possa falar já a nova geração, que a gente é tão preocupado em poder levar conceitos que amplifiquem, né, essa visão de mundo desde das novas gerações. Exatamente. Estão vindo. Exatamente. Não, muito legal. E, assim, até saindo agora um pouquinho da história do Instituto, você contou toda a sua história ali do jornalismo, como você entrou nas agências, e aí depois você virou cliente fantasma. Você diria que a Daniela lá de trás, ela seria hoje CEO do Instituto? Do Instituto que participasse desse capitalismo consciente? De jeito nenhum. Não estava assim, não estava no meu business plan, nos meus planos, né? Tem gente que faz business plan da carreira, né? Não, eu não fiz isso de forma alguma. Muitas vezes acaba quebrando a cara, né? Porque a gente escreveu uma coisa, a gente fala bastante desse tema aqui. É verdade. Da carreira não linear, de achar que a gente ia seguir em determinado setor ou seguir em determinado cargo e de repente... E olha, eu acho que assim, a gente também... Entramos muito novos na faculdade, às vezes a gente não sabe muito bem o que a gente gosta especificamente, às vezes a gente vai para a faculdade por conta de uma matéria na escola, porque tinha um professor que era bom, e aí você se dava bem, passou no vestibular e o negócio meio que só foi. E aí quando você acaba a faculdade e entra no mercado de trabalho, às vezes você vê que você não tem nada a ver com aquela faculdade, e aí depois você... É isso mesmo. Porque ela tá na comunicação desde sempre, Exato. Né? Algumas coisas me chamam a atenção na rota, né? Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa de bastidor. Por ser operações, eu sempre estive atrás do maior cargo. Então, eu fui, por exemplo, assessora de mais de 5 presidentes diferentes. De agências diferentes, de empresas diferentes, mas estava sempre na retaguarda desses profissionais. Então, o palco não era meu, de forma alguma. Eu fazia sempre um atendimento, e isso era uma das coisas que eu mais gostava. E ao longo do tempo, eu fui aprendendo que dá para ser protagonista nesta função. Sim. Mais do que isso, dá para a gente fazer entregas com muito capricho, com muita atenção a quem você
a quem você serve, né? Até porque quando a pessoa que está ali no palco aparece, é porque teve toda uma operação por trás para ela estar ali em pé. Exatamente. Né? Então alguém fez aquilo, não necessariamente ela, mas uma pessoa ou um time fez por trás. E o que fez com que eu pudesse mudar ainda mais foi exatamente sentir a necessidade de que eu precisava exemplificar para aqueles que eu estava atendendo como é que a gente deveria fazer. Então, quando eu chego nas ONGs, né, eu percebo que elas precisam de um outro exemplo de como estar no palco, de como construir uma narrativa. E isso passa a ser cada vez mais latente. Foi, inclusive, através de uma das minhas apresentações que eu conheci o presidente do Conselho do Capitalismo Consciente. Ele falou, puxa, eu queria que você falasse assim do capitalismo consciente. Você conhece? Eu falei, não conheço. Gostei, e aí, vem cá. exatamente. E aí a minha trajetória começa por aí. Legal. Graças ao meu querido Hugo. Mas, de fato, eu nunca imaginei estar neste cargo, mas acho que foi uma grande construção. E com algumas características, lógico, que eu acho que são fundamentais para quem quer trilhar uma carreira assim, ou um protagonismo maior, né? Essa atenção a detalhes, a escuta muito atenta às necessidades de quem está do outro lado da mesa, sabe? É um cliente, é uma marca, o que ele realmente quer falar, né? Um duplo check naquelas coisas que a gente está falando e uma antecipação das soluções. Eu acho que quando a gente pega um problema, a gente tem que olhar o problema, tem que analisar e já tem que pensar em uma ou outra saída. Não dá para a gente simplesmente só falar do problema. A gente tem que encontrar a solução. Exatamente. E para isso a gente também precisa fazer um exercício de separar um pouco, né, o raciocínio das emoções. E isso tudo faz com que a gente, ao longo do tempo, vá se modelando para estar em cargos mais diferenciados, digamos assim. Não, com certeza. Acho que é o que eu sempre falo assim, quando está no problema, você está no meio do furacão. Você não consegue, às vezes, pensar na solução. Então, tem que separar, né? Quase o emocional do profissional. Então, você precisa pensar exatamente qual a melhor solução para resolver aquele problema em si. Exatamente. Né? Naquele momento. Exatamente. E eu acho que, assim, o que eu vejo muito, né, de pessoas, enfim, ao longo da minha vida de carreira, é que às vezes você nem tem maturidade para você conseguir enxergar essa solução e conseguir separar esses dois lados. Então, é muito trabalho, é o todo dia mesmo. Tem pessoas que já têm isso muito mais naturalmente, que é quase um talento, mas muitas vezes as pessoas conseguem isso no dia a dia, na prática, né? De você estar ali como inteligência emocional e vários outros, comunicação, a forma de conversar, comunicar, liderar. Isso às vezes é muito, muito, muito treino. E tem pessoas que têm dom porque nasceram privilegiadas, né? Assim, tem pessoas que tiveram bons exemplos. Bons exemplos, exatamente. Às vezes você trabalha com pessoas que são muito bons exemplos. Exato. E você consegue observar nas atitudes o que você pode tirar para você, o que você pode se complementar. Então, a gente sempre tem que ter noção do quão exemplo a gente é. É parte do impacto de uma liderança ser ou não exemplo em alguma coisa que ela faz todos os dias, né? E aí, aquilo que a avó sempre fala, né? Você ensina pelo exemplo e não muitas vezes pelo que você fala. É verdade. E é de fato, às vezes, o exemplo que fica na sua cabeça. Você nem lembra, às vezes, né, da bronca que você recebeu, Exatamente. Mas você lembra do exemplo como ele falou com você da bronca que você recebeu. Então. Exatamente. E aí, a gente, aproveitando essa questão de dar o exemplo, a gente tem muito aqui uma diretriz de inspiracional, né? No Como Cheguei Aqui. A gente tá falando como você chegou aqui, né? No final das contas. Então, eu queria entender, assim, seria legal ouvir de você, que tocou várias vezes no ponto de estar em diferentes momentos da sua carreira, mas sempre ligado à questão da inovação. Então, estou no marketing, mas como eu trago inovação para o marketing? Estou no mercado de influência, né? De influência, celebridades, como trago inovação para aquilo? Então, eu queria ouvir de você, já nesse aspecto de dicas, de inspiracional, para quem está assistindo, como você consegue despertar em si mesmo esse desejo e essa capacidade de olhar para a inovação aonde você estiver, em qualquer momento da carreira que você está. Como trazer o melhor e o novo, o que ainda não foi explorado, para onde você está hoje. Muito bem. Eu diria para você que o básico é ser curioso. Mesmo. Você precisa se perguntar o que tem a mais para conhecer. E vamos lembrar que inovação não precisa necessariamente ser uma coisa incrível, tecnológica e super inovadora. Pode ser só outro ponto de vista. Pode ser só um outro ponto de vista. Nesse aspecto, você procurar conhecer mais sobre o assunto, quem está falando ou não,
já é um bom passo. Então, se você trabalha numa determinada área e tudo que você ouviu na sua vida está aqui no Brasil, procura no Google em inglês, a mesma coisa. Você usualmente vai parar em sites, matérias, artigos que você não se deu conta que existiam só porque estão em outro idioma. Então, só a pesquisa no outro idioma já vai te abrir uma série de outras coisas. Procure saber quem fala bem sobre aquilo. E quem fala bem sobre aquilo, ou aquilo que você está estudando, segue quem? Lê o quê? Pesquisa como? Então, a gente precisa entender que a inovação é também um desdobramento de todos os nossos questionamentos. Ela nasce no nosso olhar diferente para o conteúdo, para a nossa pesquisa, para a nossa capacidade de observar aquilo que a gente não está observando. Mas, para isso, a gente precisa se provocar. E para se provocar, a gente precisa sempre entender que a gente não sabe tudo, de que a gente tem que correr atrás das coisas. A gente tem que perguntar e se informar. Né? Exatamente. Estudar. Então, essa minha primeira dica, e é absolutamente básica, tá? É exatamente essa. Você só pesquisa em português? Ótimo, pesquisa em inglês. Pesquisa em francês. Eu não falo francês. Não tem problema. Vai no Google Tradutor, coloca o título em francês, coloca no Google e vai aparecer uma série de outras coisas. E pesquisa. Gasta um tempo para poder fazer esse tipo de pesquisa. Procura os principais autores. Vai na Amazon, coloca o título, né, o tema. Você vai ver a lista de livros que vão aparecer. Muitos deles têm sinopses. A gente consegue fazer essa pesquisa. Então, precisa partir da gente olhar com outros olhos. A criatividade também passa por isso. A criatividade é uma coisa que você treina. O quanto você pode ser criativo. O quanto você pode se liberar de julgamentos e expor determinadas ideias. Eu conheço gente muito criativa que tem vergonha de colocar as ideias. E aí no privado fala, olha, mas eu tive essa ideia. Eu falo, puxa, mas coloca no fórum. Mas no fórum eu não sei se as pessoas vão gostar. Eu falei, não, coloca no fórum, leva para reunião. Então, às vezes, as pessoas precisam de um pouco mais de proteção, se sentirem mais acolhidas para falar, vai em frente, coloca a sua ideia pra gente poder debater, né? Então, saber que essa coragem, né, que advém muito do não julgar e de estar vulnerável, é fundamental também para isso. Essa coragem e também a oportunidade, né? Porque Com você certeza. dar a oportunidade da pessoa abrir o microfone e falar sobre a sua ideia, isso para ela é super importante. Sem dúvida. Né? Eu acho que abrir oportunidades e dar caminhos para as pessoas, isso é extremamente importante, porque ela também vai se sentir mais autoconfiante, e ela não vai sentir a sensação de que alguém está julgando ela necessariamente, porque hoje em dia a gente tem muito isso, né? De julgar um, julgar o outro. Então... Agora, a inovação passa dentro de uma empresa por ambientes seguros. Sim. Por ambientes onde todos compartilham. Por onde todos se olham como iguais. E isso é muito importante numa gestão. Então, uma das coisas que existem dentro do Instituto, e que a gente preza por isso, é que esse fórum esteja 100% aberto para todos. Porque faz parte da inovação você abrir espaço para criatividade, para opiniões diversas. E isso precisa acontecer. Pode acontecer numa empresa bem pequenininha e deve acontecer, obviamente, em fóruns de empresas muito grandes. Mas passa por isso. Sempre um olhar curioso, um olhar de não julgamento, um olhar mais criativo, né? E de solução de problemas, de querer entregar alguma coisa nova e diferente. São características muito pessoais, mas acho que podem ser transpostas aí para uma operação, como você falou. Não, perfeito. Sim. E pegando o gancho aí da curiosidade, tem algum livro que você indica que para você mudou a sua vida, assim, que te despertou algum insight, ou que você indica para algumas pessoas para maiores autoconhecimentos, ou até para o capitalismo consciente específico? Tem alguns livros muito legais, muito bons, né? Eu acho que quem nunca ouviu falar de propósito e dessa relação importantíssima das pessoas das empresas com as pessoas, tem que ler Simon Sinek, né? Começando pelo o porquê. Sobre vulnerabilidade e coragem, tudo que a Brené Brown escreve é fundamental. Inclusive documentários dela, Nossa, tem vários na Netflix. Tem TED, tem Netflix. O da Netflix é muito interessante. É rapidinho. A gente não está falando só de livros, então. Não, a são gente está produtos falando culturais da maior. Exatamente. De toda a espécie. Quando a gente fala de capitalismo consciente, a gente tem toda a bibliografia, né? Toda a biblioteca, na verdade, do capitalismo consciente aqui. Mas existe um livro muito especial que traz exemplos
de empresas que realmente são capitalistas conscientes e que curaram questões da sociedade, que é Empresas que Curam. É um livro lindo, que tem todo o discurso do professor Raj Sisodi ali neste livro, e está muito atualizado, né? Ele, quando veio ao Brasil agora no dia 12 de agosto, falou sobre esse livro também. E é um livro belíssimo, enfim. E o último que eu li é sobre o novo contrato social da Minouche Shafik, que é a diretora da London School of Economics, que ela fala do cuidar dos outros. Ela fala que o novo contrato social das empresas é, de fato, olhar para as pessoas e para o planeta. Esse é um livro que aborda muito negócios, é um livro até com um discurso mais... ele não é romantizado, assim, não... Ele é leve, ele é fácil, mas ele é mais business. Mas que eu recomendo também. Agora... Certo. Enfim, e fala também de todo jeito. do livro que você tinha falado um pouco mais cedo, do livro de capitalismo infanto-juvenil. Isso. A gente traz todos os conceitos que passam pelo capitalismo consciente através de imagens, parece um grande jogo. Então, da letra A à letra Z, a criança vai navegando através de conceitos que ela precisa ter um primeiro contato. Então, inovação, inclusão, diversidade, empreendedorismo e uma série de outros temas que são relevantes àqueles que olham para a sociedade como uma forma de atuar e de gerar impacto o tempo todo. De olhar para as pessoas, olhar para o planeta, olhar para como é que a gente pode fazer da nossa sociedade um ambiente de maior compartilhamento. Muito legal. E desde o começo. Desde o comecinho, exatamente. Encontra em livrarias, Amazon? No site do Instituto ele está à disposição. A gente acabou de trazer, então eu prefiro recomendar o site do Instituto, porque de pronto as pessoas podem adquirir por ali. Não, perfeito. Legal. Tá muito gostoso o papo, acho que a gente poderia se estender aqui muito mais. Ficar aqui. Mas a gente vai ter que encerrar. Mas assim... Muito obrigada pelas dicas, acho que é unânime aqui, né? Muito valioso, a gente falou de dicas para diferentes gerações, dica para empresa pequena, dica para empresa grande, dica para executivo, dica para quem... Para carreira, quem tá entrando na faculdade, quem não tá. Quem não sabe o que vai fazer, quem já sabe o que quer fazer e quer encontrar propósito no que faz, enfim. Acho que os assuntos foram super variados, então muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo tempo também. E, enfim, quem curtiu e quer continuar acompanhando, a gente pede que você curte aqui, acompanhe os próximos episódios e... Siga o nosso YouTube da Exame também. Siga o YouTube da Exame. E temos outros episódios aí do Como Cheguei Até Aqui. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de falar a vocês, a todas as pessoas que vão nos escutar. Convido, obviamente, a conhecer o site do Instituto, www.ccbrasil.cc, e fico à disposição de vocês sempre que vocês quiserem. Podemos falar de qualquer outra coisa. Perfeito. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu? Tchau, gente. Tchau, pessoal.